Olá a todos, eu sou o Lucas Galdino, neurocientista, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a neurociência da resiliência. Você sabe o que é resiliência? O que é um conceito que vem lá da física, das propriedades dos materiais, tem a ver com um processo cognitivo tão importante que modula várias decisões que a gente toma durante o dia? Pois bem, na física, a resiliência é a capacidade que um sistema ou algum material tem de absorver alguma perturbação ambiental e se organizar, podendo voltar ao seu estado basal sem nenhuma alteração. Como a gente consegue ver aqui, essa liga elástica, ela passa por uma deformidade, mas ao mesmo tempo que essa força externa para de atuar sobre o sistema, ele consegue se reorganizar e voltar à sua forma inicial. Isso é muito importante quando a gente aplica para propriedades de ligas metálicas, de materiais dentro da física. No entanto, dentro dos processos cognitivos, das neurociências, da psicologia cognitiva, esse processo também pode ser aplicado quando há alguma perturbação emocional, alguma perturbação no contexto social influencia a nossa resposta, de modo que o nosso processamento emocional se altere e a gente não consiga retornar ao nosso estado basal. Essa pessoa que não consegue retornar ao estado basal após uma situação dessa, de estresse ambiental, é uma pessoa que não tem resiliência, ou que tem um certo nível de resiliência diminuído, e aquela pessoa que consegue se adaptar aos diferentes meios sociais, ela pode ser classificada como uma pessoa que possui sim resiliência. Pois bem, a gente vai falar um pouco hoje, com mais detalhes, sobre o processo de criação e o processo de educar um novo ser que está em desenvolvimento. Um processo de perturbação ambiental, no qual um indivíduo criança, por exemplo, passa em uma situação em que uma criança está inserida em meio de violência doméstica, talvez isso possa influenciar o processo de resiliência dele, que a gente não sabe ainda se é natural ou inato ou se é adquirido, mas isso também pode influenciar como ele responde, se ele tem um processo de resiliência natural ou não. Outro processo bem importante quando a gente pergunta aqui, quando a gente fala um pouco aqui, é aquelas frases de efeito que muitas pessoas falam. Meu Deus, eu criei meus filhos da mesma maneira e eles são totalmente diferentes. Vários processos cognitivos podem estar influenciando no comportamento dessas pessoas enquanto adultas, quando a gente leva em consideração a criação. Mas a resiliência é um dos processos cognitivos muito importantes nesse processo. Outra coisa muito importante que a gente fala é por que alguns ex-combatentes do Exército, quando voltam de situações de combate duradouras, com 1 ano, 2 anos de missão, alguns deles desenvolvem transtorno do estresse pós-traumático, por exemplo, e outros levam sua vida de forma natural. Os dois viveram no mesmo ambiente, os dois ou mais, passaram por experiências muito similares, situação de ver pessoas morrendo, tiros, situação de perigo iminente por todo momento, mas um desenvolve situação de estresse pós-traumático e o outro consegue viver, abraçar seu filho e levar sua vida numa boa. Talvez o processo de resiliência também esteja influenciando mais uma vez, assim como vários processos cognitivos, na recuperação de pessoas que passaram por situações de combates de guerra. Um estudo muito legal foi publicado em 2007 na revista Development and Psychopathology. Ele avalia sobre uma perspectiva neurocientífica com o eletroencefalograma. A gente já tem vários vídeos falando de eletroencefalograma, mas mesmo assim vou detalhar um pouco os métodos e como eles fizeram. Pois bem, esse artigo avalia a emoção e a resiliência, uma investigação multinível sobre a assimetria interhemisférica com o eletroencefalograma, relacionando com a regulação emocional em crianças que passaram por situações de maus tratos infantis e crianças que não passaram por maus tratos infantis. Pois bem, como o eletroencefalograma é um sistema em que é colocado eletrodos que podem ser ativos ou passivos, de várias propriedades, a gente também já tem material sobre isso, no escalpo, que é acima do couro cabeludo. Esses eletrodos eles conseguem captar a atividade elétrica que está sendo gerada no córtex ou em áreas mais profundas do cérebro, e ele passa para um sistema, que é um sistema que amplifica o sinal e registra, a partir de um cabo
e esse sistema também pode ser wireless. Esse sistema de amplificação passa o sinal amplificado para o computador e essa é a maneira de visualização do dado. Cada sinal desse aqui, no eixo X, representa o sinal de um eletrodo, onde no eixo X a gente tem o tempo e no eixo Y a amplitude de cada sinal. Nesse caso aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, sinal de 8 eletrodos sendo registrados de forma simultânea. Pois bem, o que eles fizeram? Eles avaliaram a assimetria interhemisférica da potência espectral da banda alfa. Falando um pouco sobre interhemisfério, os eletrodos eles estão posicionados acima do escalpo em uma localização predeterminada, que segue um sistema, que é o Sistema Internacional do tipo 1020, 1010 ou 105, depende da densidade dos eletrodos, ou seja, o número de eletrodos que está localizado, o número de eletrodos que esse sistema de eletrocefalografia possui. Nesse caso aqui, a gente consegue visualizar uma topografia, ou seja, uma representação da cabeça de um indivíduo visto de cima, onde aqui a gente tem a parte frontal, esquematizando o nariz aqui na frente. A parte lateral a gente tem as orelhas do sujeito, com os eletrodos auriculares 1 e auricular 2, e aqui a parte posterior da cabeça. Uma vez que vocês já estão localizados nessa imagem e conseguem acompanhar, vocês conseguem ver que cada eletrodo está sendo representado com um círculo e cada eletrodo tem um nome. A consoante indica a localização do eletrodo com relação ao lobo cerebral ou às partes cranianas. Por exemplo, os eletrodos que têm o nome FP são localizados na porção pré-frontal. Os eletrodos com o nome F são localizados logo acima da região frontal, assim como os eletrodos C na região central, eletrodo T na região temporal, P na região parietal e O na região occipital. A numeração indica a lateralidade. Por exemplo, todos que estão localizados no hemisfério esquerdo, eles têm numeração ímpar, ou seja, F3, F7 e FP1, por exemplo. E os que estão localizados na região do hemisfério direito, eles têm um número par, como por exemplo F4, F8, C4 e T6, por exemplo. Aqueles que se localizam na linha média, eles seguem a consoante que indica o lobo de localização, no entanto, eles não têm uma numeração, eles são chamados de FZ, ou seja, o eletrodo que está na linha média do lobo frontal, CZ, o eletrodo que está na linha média da parte central. Pois bem, uma vez que a gente sabe a disposição dos eletrodos no escalpo, a gente vai falar um pouco sobre as bandas de frequências que o cérebro trabalha e já que são muito bem descritas. A primeira delas é a frequência de mais baixa frequência que a gente consegue visualizar no encéfalo. Muito bem estudadas são as ondas delta, que tem um intervalo de 1 a 3 Hz, e elas são muito bem presentes no sono. A gente utiliza as ondas delta para mapear a atividade sonora, porque ali a gente consegue observar que existe uma pouca atividade e que os neurônios eles tendem a disparar com maior sincronia. Nesse caso, as ondas delta elas são os que possuem maior amplitude e menor frequência. As ondas θ elas têm um intervalo de frequência entre 4 e 7 Hz, por aí, e elas estão muito relacionadas com o processo de armazenamento de memórias. O hipocampo, por exemplo, que é uma região responsável pelo input, ou seja, pela entrada de novas memórias e consolidação de memórias, ele trabalha, na maioria do tempo, em θ, fazendo conexões entre hemisféricos, conexão com a parte frontal em θ, ou seja, de 4 a 7 Hz. O alfa é um potencial bem legal. É um intervalo de frequência que foi primeiramente estudado, primeiramente descrito, e ele aparece, de certa forma, quando a gente está em repouso, ou quando uma determinada região do cérebro está em repouso. Por exemplo, ao fechar os olhos, instantaneamente o meu córtex occipital, ou seja, os eletrodos que têm o nome O, estão localizados acima da região visual, eles começam a disparar em alfa. Ou a região central, por exemplo, que ao estar com os membros, principalmente os membros superiores em repouso, eles apresentam um ritmo Mi, que é um ritmo similar ao ritmo alfa, que representa que essa região do córtex está em repouso. Ele tem vários artigos novos mostrando que
O ritmo alfa também pode ser modulado com processamento atencional, ou seja, quando eu direciono minha atenção para alguma região sensitiva ou perceptiva ou cognitivo superior, essa região ela sai de alfa, sai do repouso e entra num processo atencional. Beta, ela está relacionada com processos cognitivos superiores, tem alta frequência, varia de 13 a 30 Hz, e a banda gama é aquele que tem maior frequência, menor amplitude, está relacionado também a processos cognitivos superiores, como pensamentos complexos e vários processos também de consciência, e tem intervalo de 30 a 100 Hz, tendo subdivisões de 30 a 60 ou 70 Hz como low gama ou baixo gama, e de 60 a 70 Hz a 100 como high gama. Agora que vocês entendem as principais faixas de frequência que a gente usa nas neurociências para descrever as atividades cerebrais e o processo de localização dos eletrodos, o que eles fizeram em detalhes aqui? Eles avaliaram a potência espectral de alfa, ou seja, o valor referente de alfa entre os eletrodos de diferentes hemisférios. Não somente isso, eles pegaram a potência espectral do eletrodo da esquerda e diminuíram pela potência espectral do eletrodo da direita, ou seja, alfa de C3 menos alfa de C4, alfa de P3 menos alfa de P4. Vários estudos já mostraram que isso é um biomarcador para avaliar o processo de resiliência, e eu vou mostrar com mais detalhes posteriormente. Então, o que eles fizeram nesse artigo? Participaram do estudo 503 crianças com idades entre 6 e 12 anos. Todas essas crianças eles estavam no acampamento de verão, participando do acampamento de verão, e passaram por uma triagem, onde foi aplicado primeiramente um questionário de resiliência para classificar as crianças que são resilientes e não resilientes. Uma vez as crianças classificadas como resilientes e não resilientes, a gente já tem dois grupos para analisar. Foi passado também outro questionário para avaliar se as crianças passaram por maus tratos infantis ou não. E aí a gente tem mais dois subgrupos. O subgrupo de crianças que passaram por maus tratos infantis e não, configurando um subgrupo de 2. E também os subgrupos dentro daqueles que foram classificados como resilientes e não resilientes. Então, dentro do grupo 1 da resiliência, a gente tem duas ramificações, que são crianças resilientes que passaram por maus tratos e não passaram por maus tratos, crianças não resilientes, que é o grupo 2, que passaram por maus tratos e que não passaram por maus tratos. E o que eles observaram no primeiro resultado? O primeiro resultado mostra a assimetria de alfa. Ou seja, aqui nesse eixo X, aqui no eixo X a gente tem o gráfico da potência da assimetria de alfa para crianças resilientes e não resilientes. Acima do zero a gente tem uma assimetria positiva e abaixo do zero a gente tem uma assimetria negativa. Esse primeiro resultado ele desconsidera a subdivisão em maltratos e em crianças que passaram por maus tratos e crianças que não passaram por maus tratos. O que eles observaram? Que as crianças resilientes elas possuem um score da assimetria interhemisférica de alfa positivo, enquanto aquelas que não são resilientes elas possuem um score negativo. Okay? Mostrando que isso pode ser sim um biomarcador para se estudar o processo de resiliência. E aí o principal que a gente pode mais discutir sobre esse primeiro resultado é que crianças que são resilientes, elas têm uma assimetria de alfa positiva, enquanto crianças que não possuem resiliência ou que têm resiliência um pouco diminuída, elas possuem uma assimetria de alfa abaixo de zero. Ok? O segundo resultado, eles compararam crianças que passaram por situações de maus tratos e crianças que não passaram por situações de maus tratos. E o que eles observaram? Que o mesmo score de assimetria mostrou que para crianças maltratadas, que está sendo mostrado aqui em cinza escuro, a assimetria foi negativa, e para crianças que não passaram por maus tratos durante a infância, ela possui um score positivo. Daí a gente vê, se a assimetria ela é um biomarcador, pode ser um biomarcador para resiliência, ela também pode ser para maus tratos infantis.
uma vez que crianças que passaram por maus tratos, elas possuem uma característica da assimetria de alfa similar àquelas que não têm resiliência, e crianças que não passaram por maus tratos, elas têm uma assimetria positiva, assim como aquelas crianças com resiliência, mostrando que crianças que nunca passaram por maus tratos possuem uma assimetria de alfa positiva, como eu falei, e aquelas que passaram por maus tratos no começo da infância, uma assimetria de alfa negativa. Então, o que eles fizeram no final de tudo? Nesse terceiro resultado, eles juntaram todo mundo. Crianças resilientes, não resilientes, que passaram por maus tratos infantis, que não passaram por maus tratos infantis, e o sexo masculino e feminino, mostrando que esse terceiro resultado, o mais interessante é esse segundo gráfico aqui. Para crianças não resilientes, todos os scores foram negativos. Não importa se passaram por um processo de maus tratos ou não, e não importa se são meninos ou meninas, do sexo masculino ou feminino. Todos possuem uma simetria de alfa interhemisférica negativa. E aqueles que são resilientes possuem um padrão um pouco diferente. Por exemplo, meninos que passaram por maus tratos, eles possuem mesmo assim uma assimetria positiva, enquanto meninas elas possuem uma simetria negativa, aquelas meninas que passaram por maus tratos, mostrando que o processo de resiliência, talvez em indivíduos do sexo masculino, no começo da infância, possa influenciar nessa capacidade de se reordenar, ou seja, de se recuperar um estresse ambiental, que foi o maltrato, e que nas meninas isso não acontece com tanta facilidade. Outro resultado, para o grupo que não passou por maus tratos, é que as crianças resilientes, no grupo de meninos que não passou por maus tratos, a assimetria é negativa, enquanto nas meninas a resiliência das meninas que não passou por maus tratos é positiva. Mostrando que existe uma relação, sim, entre o processo inato de resiliência, ou seja, a capacidade de adaptar-se, com o processo de maus tratos infantis. Isso traz muitas perspectivas para a gente, principalmente quando a gente leva em consideração o processo de resiliência entre crianças de diferentes sexos, masculino e feminino. E abre uma discussão nas neurociências sobre como educar ou como reeducar. Como mostrar a uma criança que, por um momento, aquele comportamento que ela está fazendo não é tão correto mediante os padrões sociais e evitar processos de maus tratos, tanto de forma direta, como situações de violência na criança, como situações de violência doméstica, com agressão doméstica ou situações de brigas, por exemplo. É isso aí, esse assunto ainda vai ter muito para se discutir pela frente, principalmente quando a gente leva em consideração um processo cognitivo tão complexo, diferente de se mensurar como resiliência. Um abraço a todos e até a próxima.